Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Meu nome é Davi Robson, sou professor. Se você está acompanhando a nossa série O Bereshit, ou No Princípio, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos continuar dentro desta série, falando sobre um dos princípios da criação mais importantes que nós temos, que é exatamente a criação do descanso, a ideia do sétimo dia. No texto do Gênesis que nós estamos trabalhando, está em Gênesis capítulo 2, verso 3. Abra comigo aí o livro do Gênesis, capítulo 2, verso 3. Ele diz assim: E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Gênesis capítulo 2, verso 3. Nós temos alguns princípios aqui sobre este texto do Gênesis. Daqui a pouco eu vou entrar no texto do Êxodo capítulo 20, quando isso se torna uma lei para o povo judeu. Então perceba que o que Deus está criando aqui é um princípio. Qual é o princípio? O princípio de que o trabalho deverá ser intercalado com o descanso. Então o que Deus está fazendo é tratando de um caráter de valorização da vida e um princípio moral para todos os povos, que é o trabalho intercalado com o descanso. Então, nós temos citações históricas de que os povos antigos, primitivos, anteriores aos judeus, já aguardavam o sétimo dia para suas festas, para os seus encontros. Então já era uma prática moral muito comum naquela época. Podemos dizer então que o sábado é uma comemoração da criação, com relação à criação. No contexto dos hebreus, era o dia da adoração, o dia separado para descanso e adoração, exatamente pela criação, em função da criação. É óbvio, né, que Deus não descansou. Nós temos outros textos na Bíblia que afirmam que Deus não descansa, Deus não dorme, de que Deus está ativo na história humana. Mas o texto do Gênesis é uma alusão ao fato de que Deus terminou a sua obra criacional. Então nós temos ali uma ideia de Deus comemorando a criação, de Deus valorizando o seu ato de trabalho. E esse princípio segue-se também para a humanidade. Então, esse valor do sábado nós chamamos de valor moral do sábado. O sábado não como uma lei, não como uma instituição de Israel, mas dentro do seu valor moral. É num segundo momento que o sábado se torna um mandamento. Ele ganha um caráter mandamental num segundo momento, mas no primeiro momento o sábado tinha o valor moral, ou seja, havia uma conquista social, uma conquista moral, uma conquista de respeito aos indivíduos, de respeito ao próprio corpo, de dignidade, e também de valor do trabalho. O trabalho tem um valor, todos devem trabalhar e não se pode ter um trabalho que não tenha o objetivo também do descanso, da reposição das energias. No caso dos judeus, esse descanso ele está em Deus e a adoração do sábado deveria ser voltada para o ato criacional, ou seja, Deus é o Senhor da criação e Ele está dirigindo essa criação, dando a chuva, dando o sol, dando todas as condições de sobrevivência e subsistência dos seres humanos sobre a terra. Então havia um caráter prático ali, no caso dos judeus, mas principalmente um princípio, uma conquista social muito importante. Agora, falando sobre o Êxodo 20, nós temos ali o quarto mandamento, que é exatamente a institucionalização do princípio moral que Deus criou em Gênesis 2:3. Então perceba que ali nós temos nos 10 mandamentos, no decálogo, dois tipos de relacionamento, duas relações ali. Uma do homem para com Deus e outra do homem para com o seu próximo. Existem mandamentos ligados à relação do homem com Deus e mandamentos ligados à relação de Deus com o próximo. No caso do quarto mandamento, nós temos essa relação não do ser humano com Deus necessariamente, mas do ser humano com seu próximo. Então perceba que aqui nós estamos falando de um mandamento que tinha relação do homem para outro homem, do humano para humano.
Não era necessariamente uma relação de culto a Deus, era uma relação de humano para humano. Até porque nós não somos máquinas. E esse valor, esse princípio é muito importante para a dignificação da vida, para a valorização do trabalho e para que o homem tivesse uma sociedade justa. Então perceba claramente no texto a intenção de Deus de que as relações humanas fossem justas, não fossem abusivas, não fossem escravocratas. Então, eu coloquei aqui alguns pontos importantíssimos para nós discutirmos sobre a questão do sábado. Primeiro, a ideia de que as festas pagãs aconteciam no sábado. Então, nós temos citações da Babilônia de deuses como Marduk, Zaporat, que eram deuses pagãos, cujas festas a esses deuses aconteciam no sábado. Então perceba que Deus já estava preparando o povo de Israel para o exílio babilônico, onde eles teriam contato com essa cultura politeísta e de adoração aos diversos deuses no sábado, no Shabá. Então era algo aqui geral que vem a história humana a partir do Código de Hammurabi, um código importantíssimo, babilônico, anterior a Moisés, que já estabelecia as relações humanas de forma mais justa e estabelecendo também alguns valores e princípios. Mas o valor do descanso é estabelecido pelo próprio Deus no Gênesis 2:3 e isso é transmitido então para todas as culturas. Nós temos a ideia de que o sábado é um princípio para a felicidade do homem, para o bem-estar do ser humano, para que ele não adoeça, para que ele não pereça. Alguns rabinos vão chamar o sábado de descanso do culto, ou seja, a ideia de que há um descanso em Deus, há um descanso no culto. E essa adoração, esse culto a Deus, sempre era relacionado ao cuidado, ao sustento de Deus, à preservação da vida humana. Nós temos a ideia dos judeus de que de 7 em 7 anos nós temos aquela parada que diz respeito à própria terra. Então perceba que é algo relacionado à manutenção da vida. A própria terra descansava. Então era um ano aí para a terra descansar, onde não haveria plantações com relação à terra. O sábado também era uma forma de provimento, de livramento e uma grande bênção de Deus, o que impediria a escravidão de um homem sobre o outro. No Novo Testamento, nós temos uma ideia de que Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Quando o texto diz que Jesus cumpriu a lei, não diz respeito a uma lei, mas a toda a lei. Jesus, portanto, foi absolutamente perfeito a toda a lei. E aí nós temos em Cristo a perfeição da lei. Havia algo interessante também, que não se poderia levar alguém ao médico no sábado. Então, Jesus cumpre a lei, descumprindo esses 39 preceitos rabínicos. O que interessa a Jesus é o princípio do sábado, é o princípio do trabalho intercalado com o descanso. Esse princípio, sem dúvida, Jesus cumpriu. Então, o sábado torna-se um mandamento, tem o seu elemento mandamental para o povo judeu. Para as outras nações, Deus trata do sábado como um princípio moral, um princípio ético, de valorização da vida, uma bênção na relação do humano para o humano. Mas lembro a você que o princípio moral do sábado vem antes da lei, vem em Gênesis 2:3, quando Deus de fato estabeleceu um princípio, o princípio de que todo trabalho deverá ser intercalado com um período de descanso. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com alguém e até o nosso próximo vídeo.